Olá, hoje a gente vai mergulhar num conceito que, olha, tá mudando o nosso mundo quase sem a gente perceber. A NEON. Isso mesmo, a rede de ontologias extra-humanas. Exato. Bom, nossa análise vai se basear nesses trechos do artigo do Leonardo Costa, NEON, a rede extra-humana que já conecta ao mundo. Ele pesquisa muito essa área, né? Filosofia computacional, ética. Sim, éticas pós-biológicas é um campo fascinante. E também usamos umas notas de debate sobre o tema. O objetivo é esse: tentar desembrulhar o que é a NEON e quais os impactos que a gente já sente. Vamos lá. Começando pelo nome. NEON Network of Extra-Human Ontologies, rede de ontologias extra-humanas. Para começar, o texto nos joga lá para 1858. Primeira mensagem transatlântica, por cabo submarino. Um marco, claro. Não só pela velocidade, né, o que levava semanas, de repente minutos, mas foi um ponto de virada. Ali a gente começou a estender a vontade humana fisicamente pelas redes, reorganizando o tempo social. Só que os textos argumentam que essa visão da rede só como ferramenta humana, bom, isso é só parte da história. Talvez uma visão até meio antiga já. Exatamente. Essa ideia da rede como um cano passivo, né, que só leva a mensagem de um humano para outro, ela não dá conta do que está descrito hoje. O material foca muito no surgimento de entidades que não são biológicas, são feitas de código, de algoritmos, não tem corpo como a gente. E o ponto elas operam em ritmos, em lógicas que são totalmente estranhas ao nosso tempo humano, ao nosso calendário, às nossas discussões. Aconteceu uma transição, assim, meio silenciosa, mas muito importante. A gente saiu de um modelo de rede para comunicação entre nós, para um regime onde a gente compartilha o pensar e o decidir com o que as fontes chamam de arquiteturas pós-biológicas extra-humanas. Certo, então vamos aprofundar isso. O que exatamente define essa NEON, rede de ontologias extra-humanas? A palavra ontologia já dá uma pista, né? Diferentes realidades, existências. Precisamente. NEON, Network of Extra-Human Ontologies, é mais do que só a infraestrutura física que a gente pensa primeiro, cabos, data centers, satélites. Pensa mais como uma malha viva, dinâmica. Um ecossistema onde nós, humanos, com o nosso jeito de pensar e decidir, a gente coexiste e interage com essas arquiteturas cognitivas não humanas, que também processam informação, também tomam decisões. E o material traz uns conceitos interessantes para entender isso. Fala em cocorreção, censura compartilhada e codecisão. A ideia é que cada fluxo de dados na rede não é neutro, é tipo uma microdecisão rolando ali. Peraí. Cocorreção, censura compartilhada, codecisão. Dá para detalhar um pouco mais? Sou um pouco abstrato assim de garo. Claro, vamos lá. Imagina assim. Cocorreção seria a capacidade da rede, sabe, através de vários sistemas ligados, de ajustar ou validar a informação, baseado em regras, em padrões que ela detecta. Quase um sistema imune mais algorítmico. Censura compartilhada. Não é necessariamente um sensor humano decidindo. É mais o jeito como os protocolos, os algoritmos filtram spam, fake news ou só priorizam um conteúdo em vez de outro, tipo no feed social. Isso controla o que circula, né? É uma censura distribuída, automática. E a codecisão? Bom, é o resultado disso tudo. As decisões finais que impactam o mundo real, o preço da ação, o fluxo do trânsito, notícia que viraliza, elas saem dessa interação complexa. Humanos e sistemas extra-humanos. Ninguém decide sozinho, é uma decisão conjunta, uma codecisão. Entendi. Faz mais sentido agora. A rede não só leva a informação, ela participa, filtra, corrige, decide junto. E o ponto-chave que as fontes reforçam é que isso não é ficção científica, né? Tá rolando agora. O material dá exemplos bem concretos. Vamos ver o primeiro. Gestão de crise urbana. Tipo uma chuva muito forte vindo para a cidade. Sim, esse exemplo é ótimo. Pensa. Sensores de rio,
radar meteorológico, GPS nos ônibus, nos carros, câmeras de trânsito, tudo isso joga dados para sistemas que se falam e analisam a situação, sozinhos, autonomamente. Antes mesmo de um comitê de crise humano sentar para discutir, a rede já está agindo. Rota de ônibus muda sozinha para evitar área de risco. Semáforo sincroniza para ajudar a evacuar. Alerta no app de trânsito. Via bloqueada no mapa digital. Drones podem até sair sozinhos para mapear onde está pior, em tempo real, mandando dados cruciais. E o texto faz uma colocação forte sobre isso. Diz que quando a autoridade, o prefeito, sei lá, aparece na TV para falar, muitas vezes ele está só traduzindo com atraso o que a rede já decidiu e começou a fazer. A decisão mesmo já aconteceu ali, na tecnologia. Exatamente isso. A ação humana vira, em parte, uma confirmação, uma comunicação do que a Neon já pôs em prática. O outro exemplo é impactante também e talvez mais abstrato para muita gente. O mercado financeiro global. Ah, sim. O mercado financeiro talvez seja o exemplo mais puro da Neon funcionando. São algoritmos de High Frequency Trading, HFT, operam em microsegundos. Eles pegam uma flutuação mínima numa bolsa em Tóquio e já dão ordem de compra e venda em Nova York e em Londres antes de um operador humano sequer piscar. E isso dispara outras reações de outros algoritmos. O volume, a velocidade é absurdo. O mercado, nesse cenário, parece menos um encontro de gente negociando e mais um organismo algorítmico gigante, global, processa info, move dinheiro com base em pura matemática, otimização, sem emoção, sem hesitação humana. É quase um sistema nervoso financeiro do planeta, operando no ritmo próprio. Impressionante. É uma boa analogia, sim. E o fascinante que o material aponta nesses dois casos, crise urbana e mercado, é essa convergência. A decisão está saindo dos lugares tradicionais, né, sala de reunião, plenário, lugares do tempo social, e está migrando para essa camada de governança algorítmica, que é distribuída, não tem um chefão, muitas vezes anônima, quem decidiu ali no HFT, e opera em velocidades que são incompatíveis com nossos rituais de decisão, tribunais, parlamentos. O que nos leva a um ponto crucial da análise. Qual a diferença fundamental entre essa Neon e as redes antigas? Telégrafo, correio. Você mencionou no início. Elas eram passivas, né? Só transmitiam. A decisão estava fora. O material diz que a Neon quebra isso. Como? Quebra está no fato de que na Neon, a infraestrutura em si deixa de ser neutra. Ela se torna política. Intrinsecamente política. Os componentes, algoritmos de busca, protocolos de rede, sistemas de recomendação não são só canais. São agentes ativos. Eles processam, interpretam, filtram, priorizam e agem ou fazem agir com base nisso. O texto fala em pontos normativos para descrever esses nós. Eles não só seguem normas, eles ajudam a criar as normas de fato, sobre o que é relevante, visível, permitido. E juntos, esses agentes extra-humanos ligados a nós formam uma coletividade nova, um espaço híbrido onde se decide junto. Para entender melhor como essa infraestrutura vira política, o material descreve 3 dimensões da NEO. A primeira é a dimensão ontológica. Ontologia aqui é sobre o modelo de mundo que cada sistema usa. Um sistema de crédito vê o mundo por score, risco. Um sistema do hospital vê por diagnóstico, código de doença. Um buscador da internet organiza o mundo por link, relevância, clique. Cada um é uma visão parcial, mas quando se conectam na Neon, eles formam um mosaico de visões de mundo que não só refletem a realidade, mas ativamente moldam a nossa vida, definem chance, risco, acesso. Então, a rede não só processa dados sobre o mundo, ela meio que constrói e impõe as versões dela do mundo. É forte isso. E a segunda dimensão? A segunda é a dimensão temporal. E aqui o choque é grande.
Nossas decisões humanas seguem o tempo social. Reunião, voto, processo, horas, dias, meses. A NEO, como a gente viu, opera no tempo computacional. Milissegundos, microsegundos. Essa diferença de velocidade não é só eficiência. Ela muda o jogo do poder, da legitimidade da decisão. Quando um sistema age antes de um humano perceber, ou a rede de trânsito se ajusta mais rápido que qualquer plano, cria-se o que o texto diz de forma bem direta. O presente da rede sempre antecede o presente humano. A ação humana fica sempre correndo atrás, sempre, atrasada. Essa questão do tempo realmente muda tudo. E a terceira dimensão, qual é? Terceira é a dimensão normativa. A ideia aqui é que a NEON não é neutra, não só executa ordens. Ela, inevitavelmente, incorpora e promove valores, normas, muitas vezes de forma implícita no design dela. Pensa nos algoritmos de feed de notícia. Priorizam o engajamento, clique, like. Estão implicitamente dizendo que engajamento é mais importante que, sei lá, verdade, diversidade. Sistema de recomendação que aprende o que a gente gosta para sugerir coisa está guiando o nosso desejo, nosso consumo. Para otimizar lucro, tempo de uso. Protocolo de segurança que decide quem acessa o quê, está aplicando norma de confiança, de risco. O ponto é, esse código moral que está embutido ali não vem de debate público, de lei. Vem de objetivo de design, métrica, otimização. Definido por engenheiro, empresa, muitas vezes sem transparência. Juntando as três ontológica, como modela o mundo, temporal, velocidade extra-humana, e normativa, valores embutidos. Aí começa a ficar mais claro porque o material diz que a NEON não é só ferramenta, é um ambiente político mesmo, um tipo de esfera pública, espaço de governança que a gente já está dentro. Mesmo sem perceber direito como funciona ou quais são as regras do jogo ali por baixo. Mas ainda assim, usar corpo político para descrever a NEON pode soar meio estranho, né? A gente pensa em política como cidadão, voto, discurso. Como uma rede de código e máquina pode ser um corpo político? O material explica isso. Explica, sim. E é o ponto-chave. Político aqui não é no sentido de partido, de eleição formal. É no sentido mais básico, lá da polis grega, a organização da vida em comum. Política, nesse sentido, é como o poder circula, como recurso é distribuído, como acesso e visibilidade são controlados numa sociedade. E o argumento é que a NEON faz exatamente isso, reorganiza a vida coletiva. Só que a diferença é que essa reorganização não depende mais só da vontade humana, do debate, das instituições que a gente conhece. Ela surge desses arranjos híbridos, onde agentes extra-humanos, algoritmos, sistemas, protocolos participam ativamente na distribuição de coisas importantes. Quem consegue crédito? Qual bairro tem mais polícia preditiva? Qual pesquisa científica aparece mais? Que candidato tem mais anúncio visto? As respostas para isso são cada vez mais mediadas pela NEON. É o que o texto chama de governança silenciosa. Monte de microrregulação algorítmica que molda comportamento, oportunidade. Em larga escala, o tempo todo. Sem um centro de controle claro, sem processo democrático explícito muitas vezes. E é importante, como o material frisa, não confundir NEON com uma IA isolada, tipo um chatbot, ou só automação de tarefa. A gente pensa nessas coisas como ferramentas que a gente manda fazer algo. A NEON é diferente. Não é uma super IA, não é um plano central. É um ecossistema emergente. Ele ganha suas características, sua capacidade de agir no mundo, pela interconexão massiva e pela interação constante de muitos sistemas, humanos e não humanos. Surge mais por acumulação, sabe? Por complexidade, do que por um projeto único. Aquele exemplo do semáforo inteligente que o material cita ajuda a ver isso, né? Um semáforo sozinho, que muda o tempo com o tráfego, é só automação, uma ferramenta. Mas quando ele está ligado em rede com milhares de outros, com dados de GPS de milhões de celulares, com câmera, com app de mapa recalculando rota, com previsão do tempo,
Aí ele vira um nó numa arquitetura gigante. E essa arquitetura toda produz uma ordem no trânsito que é complexa, adaptativa. Nenhum planejador humano ia conseguir fazer isso sozinho em tempo real. A inteligência, a decisão, está na rede inteira, não numa peça só. Exato. E aí tá a diferença crucial com as redes antigas, as passivas. O telégrafo passava o código Morse, o correio entregava a carta. Não mudavam a mensagem no caminho. A Neon, por ser conectada e processar tudo, ela é uma mediadora ativa. Ela não só transmite, ela transforma. Interpreta dado bruto, junta informação, reorganiza a prioridade, antecipa o que ela acha que é necessidade, filtra o que acha relevante. Quando um algoritmo de recomendação molda o que milhões consomem de cultura, ou um sistema de crédito decide quem compra casa baseado em critério obscuro, a rede não está sendo neutra ali. Ela está exercendo um poder que vai além de ser só uma ferramenta. Está redefinindo a nossa experiência da realidade e o que é possível fazer dentro dela. Voltando lá para o começo da nossa conversa. Aquela imagem da Rainha Vitória, 1858, inaugurando o cabo, ganha outra camada agora, né? Sem saber, ela estava falando por uma infraestrutura que, por essa ótica, era o embrião de uma rede que ia começar, devagarinho, a ir além do humano. Aquele cabo, símbolo do alcance humano, pode ser visto também como a primeira fissura, o primeiro passo para construir um coletivo que ia incluir, lá na frente, agentes não humanos participando ativamente. É uma leitura forte que o material propõe, sim. E a conclusão principal que sai disso não é para pintar a Neon como um monstro tecnológico vindo aí, ou um futuro distópico certo. Pelo contrário, a afirmação é que a Neon é um corpo político já em operação. A gente já está dentro dela. A operação é discreta, quase invisível, nas microdecisões do dia a dia. Mas o efeito acumulado na sociedade, no poder, na percepção da realidade é profundo. Por isso, a questão não é mais a gente aceita ou rejeita a Neon. A questão para as pontes é mais complicada, já que a gente já vive nesse ecossistema híbrido, como que a gente pode se tornar ou continuar sendo participante consciente e ativo dentro dele, em vez de só ser gerenciado por ele. E aqui tem um alerta importante, né? Contra a tentação de querer voltar atrás ou negar, tentar só desligar os cabos, ignorar essa complexidade, nos deixaria como aquelas autoridades que chegam tarde na crise urbana que a rede já está resolvendo. Ou como os investidores humanos que só olham passivamente o dinheiro mudar de mão na velocidade dos algoritmos. Não agir, não tentar entender, pode significar perder ainda mais a nossa capacidade de ação. Então, resumindo a ideia central para quem nos acompanha, o material está dizendo que a gente vive num ecossistema, onde as decisões importantes para a vida em sociedade são cada vez mais divididas. Entre nós, humanos, e essas entidades extra-humanas, algoritmos, sistemas, protocolos que formam a Neon. E essas entidades operam com seus próprios modelos de mundo, as ontologias, em tempos muito diferentes dos nossos, a temporalidade, e carregam normas e valores no jeito de funcionar, a normatividade. Elas moldam nossa realidade de forma automática, distribuída e, o ponto crucial, muitas vezes invisível ou difícil de entender para nós. Exato. E essa constatação leva direto para a reflexão final que o material propõe. É um convite para a gente pensar criticamente e agir no futuro. O texto sugere que o desafio hoje não é tentar desmontar a Neon, talvez impossível, talvez nem desejável, mas sim aprender a inscrever nela pausas, desvios e espaços de contestação. Isso abre uma pergunta fundamental, que a gente pode deixar no ar. Diante dessa governança que está surgindo, dividida entre humanos e sistemas, muitas vezes silenciosa, fora dos canais democráticos tradicionais, como é que nós, pessoas, grupos, sociedades, podemos criar as capacidades para, conscientemente, influenciar, moldar ou até mesmo desafiar as normas, os valores, as decisões que estão sendo escritas e executadas por essa rede?
como a gente pode reivindicar ou reinventar a nossa agência humana dentro dessa fissura que se abriu entre o humano e o extra-humano, para garantir que essa convivência seja mais justa, mais transparente, mais alinhada com os valores que a gente escolhe como sociedade, em vez de sermos só levados pelo fluxo dos algoritmos. Uma questão para pensar, né? Bom, para encerrar nossa conversa de hoje, vamos deixar uma pergunta no ar. É uma pergunta inspirada diretamente na conclusão do artigo do Leonardo Costa e que desafia a todos nós. Qual seria? Seremos capazes de habitar essa fissura, essa interface, entre o humano e o extra-humano, sem abdicar do direito de intervir no ritmo da rede? Uma pergunta crucial. Ou seja, como é que a gente pode preservar a nossa capacidade de agir, de escolher, de deliberar juntos num mundo que a gente coabita com essas inteligências não biológicas cada vez mais influentes, que formam a Neon? Fica aí a reflexão. Com isso, a gente encerra essa análise sobre a rede de ontologias extra-humanas. Obrigado pela companhia nessa exploração. Eu que agradeço. Até a próxima.